Olá, essa é a aula 9 da disciplina de banco de dados. Na aula passada, nós terminamos de ver as construções do modelo entidade-relacionamento. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns comentários sobre algumas propriedades do modelo entidade-relacionamento e também discutir algumas construções do modelo entidade-relacionamento. O material da aula de hoje também foi adaptado do material fornecido junto com o livro de projeto de banco de dados. Em relação à organização do curso, nós estamos na penúltima aula que vai tratar do modelo entidade de relacionamento. O material para a aula de hoje é o capítulo 3 do livro de projeto de banco de dados e mais especificamente as seções 3.1 e 3.2. Então, nós vamos começar a aula de hoje vendo algumas propriedades do modelo entidade-relacionamento. A primeira propriedade que nós vamos ver é que o modelo entidade-relacionamento é um modelo formal. O que significa ser um modelo formal? Um modelo formal é um modelo preciso e um modelo que não tem ambiguidade. Então, dado um diagrama ER, vários leitores que olharem para aquele diagrama sempre vão entender a mesma coisa. Então, não existe ambiguidade no modelo. Por causa disso, um diagrama ER pode ser usado como entrada para uma ferramenta case. E essa ferramenta case vai então poder aplicar uma série de regrinhas e transformar esse modelo ER em um esquema de um banco de dados relacional. Para isso, é fundamental que todas as pessoas envolvidas na modelagem compreendam perfeitamente o significado de cada uma das construções do modelo ER. Um exemplo da importância da compreensão de todas as pessoas envolvidas é mostrado aqui. Aqui nós temos o usuário de um sistema que está sendo modelado e o desenvolvedor. Então, o usuário passou para o desenvolvedor tudo o que ele queria que o sistema tivesse. O desenvolvedor, então, gerou um diagrama ER e apresentou para o usuário esse diagrama ER. O usuário, não sabendo muito bem a semântica daquele diagrama, disse para o desenvolvedor, está tudo ok, é assim mesmo que eu queria. Então, o desenvolvedor foi lá e gerou um banco de dados a partir daquele diagrama ER. Quando esse banco de dados foi entregue para o usuário percebeu que não era bem aquilo que ele queria. Então, disse para o desenvolvedor que estava tudo errado e ele vai ter que começar tudo novamente. Então, esse exemplo mostra claramente a importância de todos os envolvidos no processo saberem a semântica do modelo entidade-relacionamento. Se o usuário soubesse o que significa cada uma daquelas caixinhas no diagrama, ele teria dito para o desenvolvedor logo da primeira vez que aquele diagrama não representava exatamente o sistema que ele queria. Uma outra propriedade do modelo entidade-relacionamento é o poder de expressão limitado. O modelo entidade-relacionamento, ele consegue representar algumas propriedades de um banco de dados. Ele foi concebido para projetar a estrutura de um banco de dados relacional, mas ele não é muito poderoso para expressar restrições de integridade ou as regras de negócio. Neste exemplo, nós temos um relacionamento de casamento entre duas pessoas. No diagrama de ocorrências desse relacionamento, nós podemos ter que a pessoa P1 é casada com a pessoa P3. Mas nós também podemos ter que a mesma pessoa P3 que já é casada com P1 é casada com P6. Não existe nada nesse diagrama ER que impeça que esse tipo de coisa possa acontecer.
Então, analisando outras ocorrências, nós também poderíamos ter que P6, que já é casada com P3, também é casada com P8, e que P5 é casada com ela mesma. Então, isso demonstra o pouco poder de expressão do diagrama ER. Um outro exemplo seria o relacionamento de supervisão entre empregados. Então, aqui nós temos que o empregado E1 é supervisor do empregado E3. O empregado E3 é supervisor do empregado E5. Mas o empregado E5 é supervisor do empregado E1. Esse tipo de hierarquia não existe na prática. Se E5 é subordinado a E3, que por sua vez é subordinado a E1, E5 não poderia ser supervisor de E1. Então, isso também demonstra uma outra falha de poder de expressão do modelo entidade-relacionamento. Como exercício, vamos analisar este relacionamento de composição entre produtos. Olhando esse diagrama, eu quero impor uma restrição que diz que um produto não pode aparecer na lista de seus componentes. Então, o exercício ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é para analisar esse diagrama e verificar se ele contém essa restrição de que um produto não pode aparecer na lista de seus componentes. E também justificar a resposta. A segunda questão é, caso não seja possível representar aquela restrição, como é que eu poderia incluir essa restrição? Vamos inicialmente considerar que nós temos um nível de profundidade da hierarquia de composição de cada produto fixado em 3, ou seja, eu tenho apenas produtos prontos, produtos semi-acabados e matérias-primas. Vocês conseguem imaginar uma solução considerando essas restrições? E a terceira pergunta é possível estender a solução do exercício anterior para uma hierarquia não ilimitada de níveis de composição? Pensem bem quando estiverem prontos para a resposta, apertem o play novamente. Então, neste exercício, a primeira questão pergunta se o modelo contém a restrição de que um produto não pode aparecer na lista dos seus componentes. A resposta é não, e para justificar, basta apresentar um diagrama de ocorrências onde o produto P1 ele é ao mesmo tempo composto e componente. O exercício B pede para eu tentar representar essa restrição usando apenas 3 níveis de hierarquia. Isso é possível sim, e o modelo correspondente está apresentado aqui nessa transparência. Então, eu tenho o produto pronto, é composto de vários produtos semi-acabados, e um produto semi-acabado é composto de várias matérias-primas. Isso resolve o problema. Já a terceira pergunta me questiona se é possível usar a solução do exercício anterior num nível ilimitado de hierarquias. E a resposta para isso é não. A terceira propriedade que nós vamos ver do modelo entidade-relacionamento é equivalência entre modelos. 2 modelos ER diferentes, eles podem ser equivalentes. Quando é que um modelo é equivalente ao outro? Quando eles expressam o mesmo e quando eles modelam a mesma realidade. Para fins de projeto de banco de dados, nós vamos considerar que 2 modelos ER são equivalentes quando eles geram o mesmo esquema de banco de dados. Para isso, é necessário considerar um conjunto de regras de tradução de modelo ER para modelos lógicos de banco de dados. Nós vamos ver essas regrinhas um pouco mais adiante na disciplina.
Por enquanto, basta a gente ver alguns exemplos de equivalência. O primeiro exemplo é um modelo que representa um conceito através de um relacionamento N para N, sendo equivalente a um modelo que representa o mesmo conceito através de uma entidade. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos um relacionamento de médico e paciente para modelar consultas. Isso foi modelado como um relacionamento N para N. Neste outro diagrama equivalente, nós temos consulta não mais como um relacionamento, mas sim como uma entidade. Então, esses dois modelos, eles são equivalentes. Como é que eu faço, então, para transformar um modelo que tem um relacionamento N para N para um modelo que representa aquele relacionamento como uma entidade? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar a caixinha da entidade. Então, eu tirei o relacionamento e transformei aquele relacionamento em uma entidade. Depois, eu relaciono essa nova entidade às entidades que estavam originalmente participando do relacionamento de consulta. Então, eu adicionei um relacionamento entre médico e consulta e um outro relacionamento entre consulta e paciente. Depois, eu preciso saber quais são os identificadores dessa nova entidade consulta. Bom, os identificadores são as entidades que originalmente participavam do relacionamento, ou seja, a entidade médico e a entidade paciente. E nesse caso, então, eu estou dizendo que a entidade criada consulta é uma entidade fraca. E, além disso, os atributos que eram identificadores do relacionamento original. No relacionamento original, mostrado acima na transparência, nós tínhamos que data e hora era um identificador do relacionamento consulta. Então, esse atributo tem que ser mantido na entidade criada também como um identificador. Então, a nova entidade, ela vai ter 3 identificadores: o atributo data e hora, o relacionamento com o médico e o relacionamento com o paciente. O próximo passo é identificar as cardinalidades. A cardinalidade dos relacionamentos da entidade criada é sempre 1 para 1. Então, o relacionamento de consulta com o médico é cardinalidade mínima 1, cardinalidade máxima 1, e de consulta para paciente a mesma coisa. E as outras cardinalidades são mantidas. As cardinalidades originais são simplesmente transcritas para o novo modelo. Bom, como nós conseguimos transformar um relacionamento N para N em uma entidade, eu consigo concluir com isso que eu consigo construir modelos que não utilizam relacionamentos N para N. Isso é importante porque existem várias abordagens de entidade de relacionamento que não suportam relacionamentos N para N ou então que não suportam atributos em relacionamentos N para N. Então, é importante a gente saber essas regrinhas de transformação para quando a gente estiver usando alguma dessas variantes que não suportam esse tipo de coisa. Exemplos de abordagens que não suportam esse tipo de coisa são as abordagens baseadas na engenharia de informações. Bom, a segunda parte da aula de hoje vai tratar de determinar construções no modelo ER. Quando eu tenho que usar uma determinada construção em detrimento de alguma outra construção. Então, para saber quando é melhor usar um atributo ou quando é melhor usar uma especialização e generalização, eu tenho que analisar o modelo como um todo, a realidade como um todo, né? Então, eu não posso analisar aquele objeto de forma isolada. A recomendação geral é que para decidir o que eu vou usar, eu não fique
gastando muito tempo naquilo. Normalmente, a decisão inicial ela pode ser mudada depois, de acordo com outras características que vão surgindo à medida que nós vamos fazendo a modelagem, né? Então, o desenvolvimento do modelo e o aprendizado sobre a realidade vão refinando e aperfeiçoando o modelo. Isso é completamente normal. Nós tomamos uma decisão de uma representação X e depois decidir que aquilo seria melhor representado de uma outra forma Y. Um exemplo seria quando usar um atributo ou quando usar uma entidade relacionada. Aqui nós temos uma entidade automóvel que tem o atributo cor e eu quero decidir se é melhor eu modelar usando um atributo cor ou relacionando uma entidade cor com a entidade automóvel. Como é que eu faço para decidir isso? Bom, o primeiro critério é saber se aquele objeto cor está relacionado com outros objetos. Caso afirmativo, então eu sei que eu tenho que modelar cor não como um atributo, mas sim como uma entidade. Caso contrário, eu posso modelar como atributo sem problema nenhum. Um outro critério é me perguntar se o conjunto de valores daquele objeto que está sendo modelado é fixo. Nesse caso, ele pode ser modelado como um atributo. Por exemplo, se o universo de cores de automóveis é sempre fixo, nunca muda. Agora, se existir alguma transação no sistema que possa alterar o conjunto de valores daquele objeto, por exemplo, eu posso criar uma cor nova, então, nesse caso, eu não devo modelar aquele objeto como um atributo. É melhor usar uma entidade. Então, aqui um probleminha para vocês pensarem. Eu quero modelar clientes de uma organização. Cada cliente tem um identificador, um nome, um endereço e um país. Eu quero que vocês discutam as vantagens e desvantagens das duas alternativas de modelagem de país, como um atributo da entidade cliente ou como uma entidade relacionada a cliente. Uma outra dúvida muito comum é quando usar um atributo e quando usar generalização e especialização. Então, por exemplo, se eu quiser modelar a categoria funcional de cada empregado de uma empresa, é melhor eu modelar esse objeto como um atributo, ou seja, um atributo da entidade empregado, ou como uma especialização. Nesse caso, cada categoria funcional corresponderia a uma especialização da entidade empregado. Então, em geral, especialização tem que ser usada quando as classes especializadas da entidade possuem propriedades particulares. Por exemplo, atributos, relacionamentos ou outras generalizações e especializações. Aqui, então, nós temos um exemplo de empregado, onde eu modelei categoria funcional como um atributo, e um outro exemplo, onde eu modelei categoria funcional como uma hierarquia de generalização e especialização. No segundo caso, eu usei generalização e especialização porque algumas das especializações tinham propriedades específicas. Por exemplo, engenheiro tem o CREA e motorista tem o número de carteira de habilitação e a data de expiração da carteira de habilitação. Nesse caso, fica claro que é melhor usar generalização e especialização ao invés de usar um atributo simples da entidade empregado. Uma outra questão é o uso de atributos opcionais. Esses atributos opcionais podem indicar subconjuntos de entidades que deveriam ser modeladas como especializações. Aqui nós temos um exemplo de um empregado que tem alguns atributos opcionais: CREA, CRM, número da carteira de habilitação e data de expiração da carteira de habilitação. Nesse caso, como esses atributos são opcionais, eles nos dão uma dica de que seriam melhor modelados usando generalização e especialização. Então, aqui
eu modelei uma especialização de empregado em motorista, médico e engenheiro. Então, eu coloquei os atributos número de carteira de habilitação e data de expiração da carteira de habilitação como atributos de motorista, e agora eles não são mais opcionais, porque eu sei que todo motorista tem esses atributos. Modelei CRM como um atributo de médico e o CREA como um atributo de engenheiro. Então, todos esses atributos agora são atributos obrigatórios, porque eles só vão aparecer na entidade específica. Uma outra questão é o uso de atributos multivalorados. Em bancos de dados relacionais, o uso de atributos multivalorados não é desejável. Por quê? Porque ele não possui implementação direta nos SGBDs relacionais que seguem o padrão SQL2. Bom, nos bancos de dados orientados a objetos ou objeto relacional, os atributos multivalorados normalmente são modelados como uma classe separada. De qualquer modo, os atributos multivalorados podem induzir a um erro de modelagem, porque eles podem esconder outras entidades e relacionamentos que deveriam estar explícitos no modelo. Um exemplo é essa entidade empregado que possui dois atributos multivalorados, um atributo dependente e um atributo lançamento de pagamento. Esses atributos multivalorados, eles seriam melhores modelados se tivessem sido modelados como entidades relacionadas a empregado. Nesse exemplo, eu modelei dependente como uma entidade que tem propriedades próprias, como nome e data de nascimento, e está relacionado a empregado. E o lançamento de pagamento também foi modelado como uma entidade relacionada a empregado, mas vejam que ela também tem um outro relacionamento com o tipo de lançamento. Tudo isso estava escondido num atributo multivalorado no diagrama original. Então, essa segunda modelagem é uma modelagem muito mais precisa da realidade. Então, sempre optem por não usar atributos multivalorados nos modelos que vocês construírem. Para finalizar a aula, eu vou deixar um exercício para vocês. Analisem esse diagrama que tem atributos opcionais e tem atributos multivalorados e apresente um diagrama que modele mais precisamente essa realidade. Eu quero também que vocês expliquem no que o diagrama que vocês construíram é mais preciso do que esse diagrama que está aqui na transparência. Então, por hoje era só. Até a próxima.